Iniciando a gravação. Perfeito. Gravando. Então, partindo de tudo que a gente viu nesses últimos dias, o que é que a gente vai estar aqui procurando estar elencando no gráfico, né? O que a gente vai estar aqui procurando estar elencando no gráfico. A gente tem a abertura do mês de outubro, tá? A gente tem a abertura do mês de outubro. Outubro, novembro, dezembro é basicamente o último trimestre do ano. Não é basicamente, e sim verdadeiramente o último trimestre do ano, tá? Que é uma questãozinha bastante interessante. Se a gente pega em um nível diário, pessoal, nível diário, e pega os 3 meses antes, que é julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, que vai estar acontecendo mais ou menos por aqui, tá? E aqui a abertura do ano 2025. A gente tem o preço muito pertinente, pertinho do que? Dessa máxima trimestral de julho a setembro, tá? A gente tem um preço pertinho dessa alta trimestral de julho a setembro. A gente observa que o preço, desde a abertura de outubro, ele não fez nenhuma quebra de range baixista. Ele não fez nenhuma quebra de swing low baixista em um patamar diário. Se vocês prestarem atenção, ó, eu tenho de julho até setembro, nessa faixa aqui. Deixa eu aumentar isso daqui. E aumentar isso daqui. Máxima desse trimestre passado, mínima desse trimestre passado, tá? Mínima desse trimestre passado. Aqui eu tenho a abertura desse trimestre, que é basicamente esse patamar aqui, ó. É esse patamar aqui, a abertura desse trimestre. Duas possibilidades podem estar acontecendo entre outubro até o final do ano. E é as únicas duas possibilidades que eu posso estar vendo, tá? Que é o que? É o preço abriu, caiu, tá vindo fazer um Judas Swing, capturando liquidez na parte máxima e então entregar em uma queda, mas só que isso só vai ficar claro quando ele fizer uma quebra de um swing low aqui, ó. Pelo menos aqui a quebra desse swing low, que ainda não aconteceu. E advendo disso, a gente vê o preço fazendo o que? Na abertura de outubro, em patamares diários, a gente vê o preço quebrando níveis de swing high, tá? A gente vê o preço quebrando níveis de swing high. O que é que pode estar acontecendo aqui? E o que é mais provável, tá? O que é mais provável é que o preço venha estar capturando essa máxima trimestral para então começar uma movimentação baixista. Haja vista desde a abertura desse trimestre aqui ou até mesmo da abertura do mês, que daqui a pouco ele vai estar fechando, tá? A gente vê o preço trabalhando o quê? Um open, lower, higher e vai fechar acima da abertura desse mês, tá? Para a abertura desse mês aqui mais ou menos. Espero que ele feche mais ou menos aqui mais acima. Então, partindo desse pressuposto, em um critério diário, a gente vê o que? A gente vê um daily bias altista, um swing low aqui, ó, depois da quebra desse swing high, formado fechando o corpo, tá? Formado fechando o corpo em um patamar semanal, a week, né? Em um patamar semanal, a gente vê nitidamente que estamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas aí altista, tá? 7 semanas altistas. Daily bias aqui, no que diz respeito a esse candle aqui, cara, final desse mês ou início do próximo vai dar uma expansão absurda. Por quê? A faixa
ela tá muito acumulada. A faixa ela tá muito acumulada aqui, ó. Deixa eu dar um zoomzão aqui. Pronto. A faixa aqui, ela tá bem acumulada. Olha como o range desse candle semanal ele se encontra bem curtinho. E o mensal, estamos às prévias de uma renovação de topo histórico. Tá? Estamos às prévias de uma renovação de topo histórico. Puxando um top down desde o mensal até lá embaixo, o que é que a gente vê? Deixa eu colocar aqui o MNQ, tirar tudo isso daqui. 12 meses, só para eu conseguir selecionar tudo. 12 meses para eu conseguir selecionar tudo. Venho aqui. Tá. Um mês. Vamos reparar aqui um mês que o preço ele está quebrando o swing high desde esse patamar aqui, ó. Desde esse patamar aqui ele só quebra swing high. Ele não quebra swing low, tá? Em um patamar mensal. Em um critério aqui de daily bias mensal, a gente teve esse mês de junho, ele sendo um candle não um interno, mas um pouquinho interno no que diz respeito a corpo, tá? No que diz respeito a corpo. Aqui, ó, pouquinho de nada. Então aqui dá a ideia de que esse próximo mês tende a vir capturar o PML desse mês. Foi o que aconteceu pelo Daily Bias. Aqui eu já tenho um candle interno, dias internos, dia alta. Olha esse candle aqui, ó, como ele fechou dentro do range desse corpo, tá? Esse candlezinho aqui fechou dentro do range desse corpo. Qual é a ideia? É que o próximo mês venha capturar esse PDH, tá? Esse próximo mês venha capturar esse PDH, PMH. Quando o preço fez isso daqui, formando um swing low aqui, ó, swing low em nível mensal, e tem essa confirmação aqui dessa captura, tá? Em níveis maiores de diário e assim sucessivamente, apenas esse sweep aqui já confirma o swing low. Quando o preço forma isso daqui, esse swing low, o que é que ele está nos mostrando? Tem uma quebra de um swing high acontecendo aqui e uma formação de um swing low acontecendo aqui. Então, o que é que eu vejo? O que é que eu vejo para os próximos 3 meses? Ou pelo menos pelos próximos meses aí. Pode estar perdurando isso daqui, tá? Dentro de toda essa visão criteriosa. Para ter uma mudança na estrutura, o NAS teria que vir aqui, ó, a quebrar esse patamar aqui, esse swing low. Só que você não vê o NAS quebrando esse swing low. Você vê o NAS voltando em um patamar de equilíbrio e desconto lá por volta de agosto, tá? Lá por volta de agosto. E então engatilhando o que? Uma alta. Isso, quando a gente olha em um gráfico semanal, fica muito mais nítido e claro. Ó. Em um patamar mensal, a gente tem o NAS trabalhando isso daqui, ó. A gente tem o NAS trabalhando essa quebra de swing high. A partir desse swing low, então eu tenho o meu range. Daqui até aqui. Patamar barato tá aqui. Patamar barato tá aqui. Então, quando eu caio um time frame abaixo, se eu estou no semanal, quando eu caio um time frame abaixo, eu começo a ver outras possibilidades mais nítidas ainda para eu poder sim estar chegando em um low time frame de operação, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto,
Então já tenho aqui basicamente uma prévia do que está acontecendo, que é o preço vir trabalhar acima dessa máxima aqui trimestral, e não só a máxima trimestral, também a máxima histórica. O preço vai estar vindo renovar essa máxima histórica aqui do NAS, a partir de toda dessa visãozinha aqui. Mas quando você olha no diário, você vê o preço aqui quebrando swing high, primeiro swing high quebrado no diário, depois da vinda desse patamar aqui. Então o preço voltou a equilíbrio, desconto aqui mais ou menos, e deu nos gatilhos para estarmos esperando patamares mais altistas. Nessa faixa aqui de outubro, ó, outubro, bem aqui. Outubro está bem aqui. Nessa faixa de outubro, o preço de abertura dele está aqui. A gente vê o preço fazendo basicamente o que? Quebrando o swing highs desde aqui. Quebra de swing high. Quebra de swing high. Não foi swing low aqui, também não quebrou. Aqui também não. Tá. Se o preço perde esse swing low, que está no dia 16 de outubro, ou esse swing low, que está no dia 23 de outubro, então a gente tem o preço vindo trabalhar um pouquinho aqui, ó, nesses ranges aqui de equilíbrio e desconto, nesses ranges aqui de equilíbrio e desconto, tá? Mas agora isso não vem ao caso, é só uma visão mais macro das movimentações que podem estar acontecendo no decorrer dos meses que advém aí. Mas o natural é que ele venha logo trabalhar acima dessa máxima trimestral. A partir do que? Semanal. Olha como tá os candles semanais. Os candles semanais como tá. Bem alinhado para alta. Quebrando swing high. Quebrando swing high. Capturando níveis de swing high aqui. E tá na cara do gol aqui essa máxima. Semana passada, olha esse candlezão aqui, como ele tá bem com cara de altista a partir do daily bias. Máxima, capturou mínima, fechou dentro desse range altista. Claro, foi um dojizão ali no semanal, mas é uma oportunidade bacana de se estar pegando aí essa visão. Diário, a gente tem o preço quebrando esse swing high, bem aqui, ó, diário a gente tem o preço quebrando esse swing high bem aqui, voltando a patamar barato, nesse range aqui, que é o range que eu teria em visão, ou nesse também tem equilíbrio de desconto, e então começando a ir embora. Essa fechada dele aqui, rejeitando essa máxima, swing high e esse swing low, não atrapalha muita coisa. Por quê? A gente tem aqui um candle interno branco dentro desse e uma confirmação do swing low fechando em corpo. Vela 1, 2, 3, vela 4 fechando aqui no corpo. Então, basicamente, tá mais para uma semana altista até então. Até então tá mais para uma semana altista, para tá vindo buscar esses níveis de liquidez aqui acima. Só que, como é que a gente vê mais ou menos isso? Vamos colocar em um time de 1 hora. Deixa eu excluir tudo isso daqui. Perfeito. Ctrl ESC Alt G. Dia 20 tá aqui. Dia 13 tá aqui. Dia 6 tá aqui. E dia 29 tá aqui.
Vamos estar delimitando aqui, só para vocês terem mais uma noçãozinha. As mínimas das semanas. Mínima dessa semana está aqui, mínima dessa semana está aqui, mínima dessa semana ela está aqui, mínima dessa semana ela está aqui. Máxima das semanas passadas. Tá aqui. Também. Não é o todo, mas faz menção disso. O Rodrigo perguntou no chat aí. Ó. Mês de outubro, as 3 semanas de outubro já passadas, basicamente olha como ela está trabalhando. Ela veio trabalhar abaixo. Alt G 22. Tá aqui. Mínima, máxima, mínima. Vamos fazer uma leiturazinha aqui bacaninha. Ó. Uma semana antes de abrir outubro, temos a máxima e a mínima. Nessa semana aqui, ó, o preço trabalhou abaixo da mínima da semana de 23 a 29 de setembro. Trabalhou abaixo. Na semana de 8 de outubro, o preço vem a trabalhar acima do PWH da semana passada, semana que antecedem ela. E nessa semana aqui ele trabalha acima de 1, 2 máximas, tá? Que nos dá a ideia do que? Daquela aula que o Michael passa para o eu dele mais jovem sobre patamares de entrada. A partir desse momento aqui, o Michael teria traçado quando o preço trabalhou abaixo dessa mínima, voltou a trabalhar acima dela, voltou a trabalhar então acima de uma máxima. Previous low, previous high. A partir daqui é o momento onde a gente vai fazer o que? Vai procurar uma ancoração de FIBO para esperar o preço chegar até equilíbrio de desconto. Aqui é a primeira ancoração de FIBO. O preço chega a equilíbrio de desconto, reage, vem um pouquinho mais abaixo, então reage. Então o que é que o preço está nos dizendo aqui por essa visão? É que ele vai buscar patamares mais altos. Patamares mais altos. Aqui eu tenho a abertura de uma nova semana, certo? Aqui eu tenho a abertura de uma nova semana. Primeira questão. Olhem esse range da sexta-feira aqui, tá? Olhem esse range que foi criado na sexta-feira. Na semana passada, não na sexta, mas na semana passada, do dia 23 até o dia 25. Eu tenho o preço de abertura bem aqui, ó. Aqui é o preço de fechamento, basicamente. Se não tiver nenhum gap, o preço de abertura vai ser esse. Daqui a pouco a gente confirma sobre isso. Quando a gente parte desse pressuposto aqui e procura 900 tickets mais ou menos, eu tenho aqui. Confluenciando com o que? Deixa eu tirar essas paradas daqui para ficar limpa a nossa leitura. Vou querer deixar só a máxima e a mínima dessa semana passada. Máxima e ou mínima da semana passada. Olha o preço de abertura mais ou menos esse, se nada mudar. 900 tickets para baixo. Eu tenho mais ou menos isso daqui. 900 tickets para cima. Eu vou ter mais ou menos isso aqui. 900 tickets. Eu vou ter mais ou menos isso daqui, ó. Em um patamar de 1 hora, onde é que eu tenho liquidez? Tenho liquidez aqui. Tenho liquidez aqui. E tenho esse nível de desbalanço aqui, ó.
esse nívelzinho de desbalanço aqui, onde eu tenho gap, Fair Value Gap, esse BICE aqui, tenho dois Fair Value Gapzinhos aqui, bacanas, dois Fair Value Gapzinhos aqui bacana, confluenciando com níveis de IPDA 30, 300, 600, 900. Mais ou menos 900 tickets. Vai dar bem aqui abaixo desse nível de swing low aqui, ó. Que é o que tem aqui. O que é que vai ter aqui? Vai ter um sell side liquidity aqui, vai ter sell side liquidity aqui, vai ter sell side liquidity aqui, ó. Aqui, aqui. Aqui também tem um sell side liquidity. Sell side liquidity. Por parte do que? Da venda. Tá? Então temos liquidez aqui disponível por parte da venda. 900 tickets. Tá aqui uma confluência bacana. 600. Tá aqui também uma confluência bacana, que o preço pode vir parar aqui nesse rejection block. 300. Tá aqui. Que também tem níveis de liquidez aqui abaixo. Nessa sell side liquidity aqui. Tá? Nessa sell side liquidity. Mesma coisa eu tenho para o quê? Eu tenho para esse patamar aqui, altista, tá? Esse patamar altista aqui. Só que, olhando aqui nessa visão, onde é que eu tenho mais liquidez? Onde é que eu tenho mais pontos de parada? Claro que vai ser nas partes inferiores do gráfico, nessa sell side liquidity. Aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 níveis de sell side liquidity, 2 BICEs, que são Fair Value Gaps altistas, tá? E é o range vigente da semana passada. É o range vigente da semana passada. Olha como ele vem trabalhar abaixo desse previous low. Deixa eu colocar aqui vermelho. Deixa eu colocar aqui branco. Essa semana ela teve a capacidade de trabalhar abaixo de um PWH e acima de um PWL e acima de um PWH, tá? Ele teve essa capacidade. Então o que é que eu espero aqui para essa semana, basicamente, em visões? Ó, essa questãozinha aqui é o meu range mais nítido. Porém, entretanto, todavia, no equilíbrio desconto aqui, eu não tenho encaixado esse nível de liquidez. Então vamos tirar ele. 600 está aqui. 332 mais ou menos está por aqui. Posso ter alguns cenários aqui prováveis, tá, pessoal? Que eu vou começar a delinear aqui para vocês. Primeiro cenário provável. Esse aqui. Primeiro cenário provável. Esses ranges aqui, ó. O preço abra, venha caindo e então suba. Segundo cenário provável. O preço abra, venha nesses níveis de Fair Value Gap e suba. E por último, não menos importante, venha abaixo do PWH, então e suba. Esses três cenários, tá? Esses três cenários aqui. Para um cenário baixista, eu não tenho muita coisa. Tenho esse Fair Value Gap aqui, que vai dar basicamente uns 300 tickets. Tenho mais ou menos esse rejection aqui, que deve dar uns 700, 600 tickets. E tenho essa máxima aqui, que é a máxima da semana passada, que bate confluenciando os 900 tickets, tá? Então, essas três aqui em uma visão altista.
essas três aqui em visões baixistas. Pô, David, mas é só chegar nesse range e eu vou comprar doidado ou vou vender doidado? Não. O que é que a gente vai estar esperando? A gente vai estar esperando confluências. Break a block, divergência SMT. Break a block, divergência SMT. Break a block, divergência SMT. Primordialmente, se tudo acontecer como eu estou meio que esperando que aconteça, esses três cenários aqui são os mais prováveis. Ó. Vamos colocar aí 80%, 70% a 30% desses três cenários aqui. Tá? Eu estou muito mais confiante nesses três cenários aqui do que esses três cenários. Mas nós não mandamos no mercado. A gente vê as probabilidades que tendem a estar acontecendo. Pô, David, mas por que você está marcando isso aqui? É IPDA, tá, pessoal? Data e range, isso aqui é matemática. No que diz respeito a uma semana de mercado, alguma coisa desse tipo, não vai passar de 3.000 tickets. Não vai passar de 1.500, 2.000 tickets, um candle semanal. Em salvo exceções, notícias como FOMC, CPI, Paywall, PMI e outras de alto impacto. A gente ainda não foi para o calendário econômico. A gente só veio aqui até agora a análise de price action aqui pura, pelo que o Michael nos passa e nos ensina. Tá? Então o mais provável de se estar acontecendo é o preço estar abrindo, fazendo uma queda nos primeiros instantes da semana e então começar a buscar patamares mais altos. Essa é a visão que eu estou mais confiante. Por quê? Porque nos patamares mensais, semanais e diários é o que faz mais sentido. Porém, olhem no 1 hora, o que foi que ele fez por último? Ó, quebrou o swing low. Por último, ele quebrou o swing low. Bem aqui, ó. Dando mais corroboração de que o preço vai estar abrindo e buscando patamares mais baixos. Ele também está às prévias de quebrar esse outro swing low aqui, ó. Tá? Dando outra corroboração de que o preço, essa semana, ou daqui a pouco, daqui a 2 horas, o preço vai estar abrindo, caindo, e então buscar patamares. Tá? Nesses níveis de liquidez aqui, fiquem atentos, ó. Nesse outside liquidity, nesse outside liquidity, nesse outside liquidity e nesses níveis de reequilíbrio, tá? Nesses níveis de reequilíbrio em patamar de 1 hora. Eu já ensinei para vocês que quando existe um Fair Value Gap aqui, as prévias de um bloco de ordem como esse daqui, fica muito interessante. Primeiro fator, eu tenho um Fair Value Gap aqui, tenho um Fair Value Gap, tá? Esse aqui é basicamente um completo. Se a gente for aumentar o time, aqui eu tenho um Fair Value Gap completo. As prévias disso, e eu tenho níveis de swing low antes desse bloco de ordem também, tá? Antes desse bloco de ordem também. Aqui, quando chegar nesse nível aqui, eu não vou comprar de imediato. Eu vou esperar o preço me dar sinais, me dar gatilhos para então eu estar procurando, estar sendo comprador, tá bom? Estar procurando ser comprador. Mas se o preço resolver abrir, já enrolar, quebrar swing high aqui e ir buscar esses patamares já de começo, já no início da semana, o mais provável é que aqui apareça uma divergência SMT, tá? Aqui apareça uma divergência SMT. E aqui, se ele for ficar dentro desse range, a gente está tratando uma análise semanal, Bruno, uma análise mais semanal, tá? A aula já foi postada, a gente está tratando aqui basicamente do que eu estou esperando para o MNQ essa semana. Aqui, basicamente, eu vou estar procurando mais o que? Um break block dentro desse range aqui, ó, equilíbrio desconto. Se ele vem abaixo desse nível semanal, aí eu fico atento, tanto a break quanto a divergência SMT, nesses níveis, tá? Dito isso, o que é que a gente vem agora? A gente vem para Forex. Forex Factory. Calendário. Vamos selecionar a nossa semana a partir do dia 1º do domingo até o dia 1º. Aplicar. Vamos estar tirando a laranja, deixando só o feriado e o vermelho, as moedas, tá tranquilo?
Então, basicamente, o que é que eu tenho para hoje à noite? Hoje, 27. De cara eu já vejo que é feriado, é Bank Holiday lá no NZD, tá? Lá no NZD é um Bank Holiday. Amanhã, dia 28, não tenho notícias no USD, só tenho notícia no CAD. Terça-feira, 29, tenho notícia no USD por volta das 10 horas de New York, 11 horas do Brasil. 9h30 da noite tenho notícia no Audi. Dia 30 tenho notícias 9h15 e 9h30 no USD. Dia 31, basicamente. E na sexta-feira, olha isso aqui, primeira sexta-feira do mês. Tá? Primeira sexta-feira do mês. Tomem cuidado. No Form Payroll, mais ou menos. Tá para acontecer. Quando está aqui, mais ou menos, a gente que é operador e aluno do ICT, principalmente iniciante, tá? Principalmente iniciante. O que é que a gente vai estar querendo fazer? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Bacana. Deixa eu pegar isso aqui. Fizemos basicamente essa análise prévia. Dia 28, meia-noite, tá aqui. 29 tá aqui. 30 tá aqui. 31 tá aqui. Novembro, sexta-feira, tá aqui. Aqui, dia 3, abertura. Aqui. Essa semana, quem é iniciante, o que é recomendável pelo ICT? Tá? O que é recomendável? De segunda até quarta-feira. Segunda, terça, quarta. Até a quarta por volta de New York. Ponto. Não insista na quinta nem na sexta. Muito menos na sexta. Por quê? Quinta e sexta tende a ficar uma parada muito louca nos ativos que levam uma influência maior sobre a moeda americana. Por quê? Essa notícia é uma notícia de alto impacto, como o FOMC e blá 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 blá, tá? Então, você que é operador novato ou assim sucessivamente, ou se você tem uma confiança maior, pode até operar quinta e sexta, problema nenhum, mas evitem tá fora a partir da quinta desses momentos de notícia que vai acontecer às 9h30 do Brasil, 8h30 de Nova York, e evitem estar fora na sexta-feira nesses eventos aqui de paywall, tá? Evitem estar fora na sexta-feira nesses eventos aqui de paywall. De segunda até a quarta-feira é o recomendável. Quarta-feira por volta da Q-Zone de New York. Ponto. É isso que basicamente a gente tende a estar procurando. Tá? E outra questãozinha, por que, David, o paywall é tão importante? Se vocês forem prestar atenção, a gente está em outubro, certo? Sexta-feira, primeira sexta-feira de setembro foi essa daqui. Ó, primeira sexta-feira de setembro foi essa. Primeira sexta-feira de setembro. Sábado, sexta. Tá bem aqui. 8h30 às 9h, mais ou menos. Isso aqui é chamado de Vacuum Block. A gente vai ter aula sobre. Vamos chegar já nessa matéria, mas basicamente tudo isso aqui, ó, até basicamente isso aqui, é chamado de Vacuum Block. É basicamente algo que define
o movimento do próximo mês. A partir dele é citado uma notícia. Olhem como o preço. Eu vou ensinar vocês como é que vê isso aqui, tá? Mas quando o preço do PO acontece na primeira sexta-feira da semana, que esse vácuo ele acontece aqui, quando o preço começa a fazer movimentações vigentes, quebrando esse nível de swing high aqui, expandindo a patamares mais altos, o preço volta justamente no 50% desse vacuum block para segurar o preço, meio que dá já um direcional da movimentação que vai se acontecer nos próximos dias dos meses, tá? Então, se a gente pega aí uma visão de leitura de candle a partir da sexta-feira de cada semana, de cada mês, primeira sexta-feira de cada mês, e a gente leva em consideração esse vácuo aqui que acontece, esse vácuo block que acontece aqui, vacuum block, que é o que o ICT chama, a gente tem basicamente um OHLC ou uma leitura de OLHC muito nítida. Como, por exemplo, desde a primeira sexta-feira dessa questão de setembro até a primeira sexta-feira de outubro, que ela está basicamente aqui, primeira sexta-feira de outubro, não foi nessa, acho que foi na próxima aqui. Não, foi nessa daqui mesmo. 8 às 9. Aqui não tem nenhum vácuo. Aqui eu tenho. Aconteceu um pouquinho depois. Alt G 11 e para. É justamente mais ou menos aqui, ó. A gente tem um nível de leitura. Aqui é o desse mês, aqui é o do mês passado. Olha como o mês de setembro ele abriu, caiu, voltou para patamares mais altos, tocando nos 50%, foi embora. Olha esse mês aqui, ó. Quem foi que sentiu interesse em trabalhar o mês inteiro dentro desse vácuo block aqui? Olha o preço vindo, o vácuo aconteceu, voltou nos 50%, foi embora. Veio 50%, caiu, subiu. Olha como ele veio costurando dentro desse vacuum block, ó. É uma notícia de alto impacto que dá muito norte do que vai acontecer em cima desse parâmetro, tá? Em cima desse parâmetro. Mas, enfim, para concluir, embasados nisso, e tudo que eu já tenho passado para vocês, basicamente para essa semana eu tenho esses patamares, essas opções de candle para se formar para a semana. O mais provável, como eu já falei para vocês, 80%, na minha visão, de estar procurando uma semana altista. Entre hoje, segunda, terça e quarta, eu quero que o preço venha trabalhar patamares mais baixos, para então conseguirmos trabalhar um on short one kill semanal, ou na segunda, ou na terça, ou na quarta. Quinta e sexta, se quiser operar, tenha muito cuidado. Quinta e sexta, se quiser operar, tenha muito cuidado. Porém, David, se o preço abrir subindo aqui, temos esses níveis aqui, tá? Esse nível aqui de bloco de ordem, que o preço pode estar vindo sim segurar, mas quando chegar aqui você não vende de imediato. Você espera alguma confirmação como break block e divergência SMT, tá? A aula foi regravada já, regravei antes da gente entrar, já publiquei, já compartilhei no e-mail de vocês, só vocês adentrarem lá no link do WhatsApp e assistirem, perfeito?
No mais, era isso que eu teria para passar para vocês no dia de hoje, basicamente compartilhar com vocês a minha visão. Caso alguns de vocês tenham alguma dúvida, é só falar aí que a gente abre o microfone de vocês e a gente troca uma ideia. Caso alguém tenha alguma dúvida, só levantar a mão aí ou mandar no chat, a gente abre o microfone. Foi tudo gravado, 45 minutos aí de basicamente essa análise minha para a semana. E foi o show no 10. Minha dúvida dos limites de cada ponta, 900 ticks também. Fechou, Eduardo, tamo junto. É basicamente isso, pessoal, e lembrem-se, planejem o trade e operem o que foi planejado. Planejem o trade e operem o que foi planejado. David, primeiramente, parabéns pela explicação. Minha dúvida é quais serão as próximas aulas. Então, a próxima aula que já foi publicada lá no YouTube diz respeito a uma forma introdutória de leitura de swing, diz respeito a uma leitura introdutória da forma de swing. Eu vou estar passando basicamente todo o roteirozinho essa semana, tá? Estou produzindo todo o roteirozinho essa semana. Essa aula de agora será enviada para o YouTube também. Sim, Bruno, todas as aulas vão ser enviadas pelo YouTube e compartilhadas pelo e-mail de vocês. A resposta do Rodrigo antes, né? Eu vou estar compartilhando todo o cronograma, todo o roteiro de aula que vocês vão estar tendo, tá? Vou estar compartilhando essa semana já com vocês. Para diário, Antônio, fica um pouquinho complicado. Por quê? Não que fique complicado, mas para diário você vai levar em consideração basicamente toda essa mesma visão aqui, como por exemplo aqui, ó, para uma questão diária. Vamos lá, uma questão diária aqui. Dia a dia. Uma hora aqui, a gente já começa a ver, nessa leitura de uma hora, que esse patamar aqui de domingo para segunda pode estar acontecendo o quê? Um open, higher, lower, close. Por que, David? Vamos lá, 15 minutos. Deixa eu pegar o Nice 100, que vai ser algo limpo. A abertura basicamente vai rolar aqui daqui a pouco. Meia-noite aqui. Ó. O que é que a gente tem o preço fazendo aqui, ó? Quebra de swing low. Tá as prévias da quebra de swing low aqui, mas meio que um patamar barato, que um time menor, em uns 5 minutos. Não em um patamar barato, em um time menor, mas as prévias de quebrar esse swing low. Para o diário, o que é que você vai levar em consideração? Você vai levar em consideração times menores. Por exemplo, 5, 15. Ó, 5, 15. Essa primeira quebra aqui. O que é que faz mais sentido aqui? O que é que faz mais sentido aqui? Esse domingo está acontecendo. É o preço abrir aqui, ó. É o preço abrir aqui. Para esse domingo. É o preço abrir. E fazer isso. Aí a partir da visão do domingo, o que é que a gente vai nos basear? A abertura da meia-noite para a segunda. A gente vai levar em consideração o que aqui? Aqui o zone de Ásia. O que é que ela fez? Tem toda uma par de coisas que a gente pode estar observando, que vocês já podem estar observando pelo YouTube. A questão das kill zones, tá? Então o domingo aqui vai ter uma par de coisa para decidir mais ou menos qual vai ser a direção da segunda. Mas num aparato geral, a análise diária não foge muito no que diz respeito à análise semanal. Só que você tem que estar ligado que você tem que fazer uma análise o quê? Menor, em um time menor, tá? Em um time menor. É abrir aqui, como por exemplo, aqui, outubro, último dia foi a sexta, meia-noite. Tá aqui.
Deixa eu tirar isso. 24 tá aqui. Só para você ter uma noçãozinha. 23 tá aqui. 22 tá aqui. 21 tá aqui. 20 tá aqui. Ó. Para uma visão geral, diário. Aqui o zone aqui de New York, de Ásia. O que faz mais sentido é ele abrir aqui de 5 até as 8. Ele fica nessa acumulaçãozinha porque ele ainda está em um Central Bank de Liuange, que começa das 4 horas da tarde, daqui vai até as 8. Ou seja, daqui até 8 aqui mais ou menos, ó, o preço tende a estar dando uma enrolada. Ficar aqui dentro desse range. Meia-noite às 8 da noite à meia-noite é aqui o zone. Basicamente tem dois comportamentais. Não, Moisés. Não, mas nas próximas aí eu posso dar uma analisada no Shao, tá? Nas próximas eu posso dar uma analisada no Shao e em outros ativos que vocês também pedirem. Central Bank de Liuange, Q-Zone da Ásia. Ásia, ele tem duas movimentações típicas. Se você vê a Ásia acumulando, um range muito estreito aqui, ó. Se você vê a Ásia em um range muito estreito, é natural que a partir daqui o preço abra, faça uma manipulação na máxima e caia, ou faça uma manipulação na mínima e suba, tá? E suba. Deixa eu só concluir aqui. Central Bank de Liuange, só para juntar as ideias. Tá aqui, ó. De 4 até as 8. É um range de liquidez. Vem aqui o zone da Ásia. Tá aqui, de 8 à meia-noite. Esses dois fatores de tempo aqui, vão nos dar um norte do que mais ou menos vai acontecer no próximo dia. É mais ou menos como venha numa Q-Zone antes e pegue o seu mapa de mais ou menos o que é que vai estar acontecendo. Mais ou menos isso. Se Ásia acumula, no próximo dia aqui tende a vir uma manipulação, então a expansão muito forte. Mas se a Ásia já dá um range bem disparente, Londres tende a estar fazendo uma continuidade. O que faz mais sentido diário a diário aqui é que na segunda-feira, aqui ó, o preço ele abra, manipula essas máximas até por volta desse swing, favela gap ou esse swing aqui, então caia, tá? Diário a diário é sempre importante a gente estar vendo o quê? Vendo os dias em um time menor, e tipo assim, o domingo não é tão relevante para a gente que opera, tá? O domingo à noite não é tão relevante, a não ser as paridades de que tem Ásia, mas a gente já viu que tem feriado na Ásia hoje, que é o NZD. O NZD tem um feriado, já não está tão interessante, tá? Da segunda, terça e quarta, a gente vai sempre tomando o norte e vai atualizando nossa análise no diário a diário de como a gente pode estar operando. Eu acho que eu não estou conseguindo me fazer entender muito bem por vocês, mas o diário, deixa eu encontrar aqui uma explicação bem mais clara e bem mais nítida. O diário a gente vai levar em consideração as relações de Q-Zone. Se Ásia, pensa em uma formação de um algoritmo. Se Ásia faz isso, Londres tende a fazer isso. Se Ásia faz isso, Londres tende a fazer isso.
Se Londres faz isso, New York tende a fazer isso. Se New York faz isso, Londres Close tende a fazer isso, tá? Tá lá no YouTube, a playlist é Curso dos Criadores de Mercado. Basicamente, para você ter um norte de um diário melhor, você vai estar olhando basicamente correlações de Killzones, as correlações de Killzones. Se Ásia acumula, Londres tende a manipular e fazer uma expansão para baixo. Se Londres manipula e faz uma expansão para baixo, New York tende a fazer uma retração e continuar expandindo um pouquinho mais para baixo. Se Ásia acumula, Londres manipula e expande para baixo, New York retrai e expande para baixo, Londres Close tende a trabalhar um pouquinho para baixo, então fazer o extremo oposto. É um primeiro perfil de candle. E o inverso disso é verdadeiro. Se ele trabalha aqui para baixo, trabalha aqui para cima, New York tende a fazer isso daqui, então isso daqui, e Londres Close tende a fazer isso daqui, então isso daqui. Vai muito do que vai me ditar aqui, ó, nessa Killzone. Vai muito do que vai me ditar aqui nessa Killzone. Depois dessa Killzone a gente fica atento a qual Killzone? A Killzone de Londres. Depois dessa Killzone a gente fica atento a essa outra Killzone, tá? A essa outra Killzone aqui. No dia a dia fica mais fácil você analisando assim. Fator tempo, que são as Killzones, tá? Fator tempo, que são as Killzones, é onde a gente vai querer estar trabalhando. E o fator preço, que basicamente o fator preço é o que eu venho ensinando para vocês de uma forma veemente, que são as quebras de swings highs e swings lows, tá? Quebras de swings highs e swings lows. Shao USD. Pode ter ficado um pouquinho meio confuso ainda, Antônio, porque você está começando agora, mas quando você acostumar um pouquinho com o ICT, você vai ver que as movimentações diárias não vai fugir muito de uma visão semanal. E a gente está chegando em uma aula ímpar, que eu vou ensinar algo para vocês, que você vai ver que vai ficar muito tranquilo essa questão do diário, tá? Shao USD. Um week, só para a gente fechar aqui. Um mês. Shao USD topo histórico batendo forte. Topo histórico batendo forte. Mês open higher. Diário. Formação de swing low. Diário. Formação de swing low. 4 horas. Alt G. A abertura dessa próxima semana está aqui. 1 hora. Cara, o Shao não está fugindo muito do contexto não, hein, Moisés? O Shao não está fugindo muito do contexto não. De uma abertura, uma queda mais ou menos por aqui nesses ranges, capturando liquidez aqui mais ou menos, ou ficando nesse nível de Fair Value Gap aqui, ó, e então procurando patamares mais altos. Para essa semana o Shao tá com uma cara extremamente altista, tá? Para essa semana o Shao tá com uma cara extremamente altista. Beleza? No mais, é isso aí. Qualquer situação vocês mandam lá no grupo do WhatsApp. E fechou no 10. Alguém tem alguma dúvida, alguma outra pergunta? Deixa eu ver. Tamo junto, Moisés. David, seria possível liberar em... Não tá liberado não, Bruno? Até onde eu lembro, tá liberado. Porque, tipo assim, essa é uma questão do vídeo quando ele é gravado. Tô gravando aqui na mais alta resolução, entendeu? Mas eu vou dar uma olhada. Ah, entendi. Eu vou dar uma olhada como é que eu posso melhorar isso aí e passo pra vocês. Beleza? Vou dar uma olhada como é que eu posso melhorar isso aí e passo pra vocês. Vou até anotar isso aqui agora. YouTube
1080p. YouTube 1080p. Não, tranquilo. Só vou dar uma olhada lá e fechou no 10. No mais, eu acho que porque foi uma regravação. Mas eu vou dar uma olhada aí e vou passar para vocês lá no WhatsApp, tá? Então, a dúvida do Antônio fica mais abrangente, Antônio, quando você tem domínio das skill zones e você tem um domínio de leitura de candle, tá? É possível fazer esta análise ou previsão para diário? É possível, mas fica mais abrangente quando você faz o quê? Faz a domínio das skill zones e faz um domínio de uma leitura de candle a candle. Mais algumas aulas já vão entrar nesse assunto, tá? Que é a divisão, as divisões de patamares. Vamos dizer assim, vocês vão aprender. O Moisés, sobre o Shao tá de uma forma aí bem com cara de... vai ser um OLHC. Ele vai abrir, cair um pouco, subir, então vai fazer um fechamento. Mas lembra, isso aqui não é recomendação de compra ou venda, tá? É a minha visão, vocês façam os estudos de vocês, mas na minha mera opinião aqui o Shao tá com muita cara de que nos primeiros dias da semana ele vem buscar esse range aqui, ó, que é um range que quebrou aqui, formar um fundo mais ou menos por aqui, então espancar mais acima, e é isso aí. Valeu rapaziada, fechou no 10, vou fechar a gravação interrompida.